Boa tarde, amigos. Eu me chamo Vivian. Boa tarde, me chamo André. Estamos aqui para poder ajudar vocês a esclarecer algumas coisas, né? Durante alguns vídeos que iremos postar. Esse vídeo vai ser sobre a documentação. Bom, cheguei em Portugal. O que eu vou precisar tirar? Quais os documentos que eu vou precisar de imediato para eu poder começar a trabalhar, né? O primeiro documento que nós listamos aqui é o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. Ele funciona como se fosse um CPF no Brasil, né? Ele é tirado nas finanças, né? Essas finanças a gente associa logo como se fosse banco, né? Mas não é o banco. Seria como se fosse a Receita Federal, né? É, mais ou menos isso, né? É um local onde a gente resolve assuntos burocráticos e fiscais, como se fosse a Receita mesmo, Isso. né? Para você tirar esse documento, você tem que ter um representante fiscal com endereço físico em Portugal. Ficava pronto na hora. Só que as coisas aqui mudam muito rápido. Então agora, nesse momento, não sabemos se continua assim ou não, né? Isso também varia de cidade para cidade. Que as coisas acontecem de maneira muito diferente de uma cidade para outra. Não existe um padrão. Um padrão, exatamente, não existe. E hoje a gente não sabe também se é necessário o representante fiscal, se não é. Se não é, exatamente. Existe a possibilidade de você tirar esse documento estando no Brasil também. Então, a gente está relatando como foi o nosso caso. Né? Como aconteceu com a gente. Com a gente, exatamente. Ressaltando que estamos aqui tem 2 anos. 2 anos, isso. Né? O próximo documento seria o NIS, que é o Número de Identificação de Segurança Social. É como se fosse o PIS no Brasil. É como se fosse o número do INSS, né? Ou o PIS, ou aquele número de inscrição do trabalhador, ou o número de inscrição individual. Isso. Todos os trabalhadores que possuem contrato de trabalho ou tenham atividade aberta, que é como se fosse uma microempresa, né? Quando você abre uma atividade. No Brasil, equiparando ao Brasil, seria a MEI. Né? Isso. O microempreendedor individual. Isso. Adquirem esse número. Na hora de procurar o trabalho, será de extrema importância. Sim. Quando você procurar as ETTs, porque as firmas de recursos humanos aqui, nós chamamos de ETTs, né? Na hora que você for contactar essa ETT, você mandou seu currículo, eles avaliaram seu currículo, né? Você foi identificado para aquela vaga, foi chamado, eles vão logo te pedir. Eu quero o número do seu NIF, eu quero o seu NIS e os outros documentos que nós vamos relatar aqui agora à frente. Né? Então é de extrema importância ter o NIS também. Outra coisa, abertura de conta bancária. Né? Essa é uma questão complicada. É uma questão complicada. Quando chegamos aqui, era bem fácil de abrir. Foi muito sabe? Tranquilo. Foi muito tranquilo. Agora, os bancos que possuem lojas físicas, agora nesse momento, pelo que nós escutamos, né? Não estão abrindo contas sem contrato de trabalho, né? Isso não quer dizer que você possa ir até o gerente, conversar, né? Ver quais são as possibilidades, né? De seguir essa abertura de conta sem o contrato de trabalho, né? Mas o que nós escutamos nesse momento é isso, que não está sendo feita a abertura de contas sem o contrato de trabalho. E é uma situação complicada, né? Porque para você ter o contrato de trabalho, para a empresa ou a ETT, né, que é te contratar, você tem que ter uma conta bancária para você poder receber o seu salário, que a gente chama de ordenado. Isso. Para você abrir a conta bancária, você precisa ter um contrato de trabalho. Então, não cruza. Fica meio complicado a situação. Então, assim, na pior das hipóteses, o que assim, algumas pessoas às vezes me perguntam, né? Como é que eu vou fazer então? Tenta abrir uma conta online. Isso aí, banco eu ia online, chegar lá. Né? Abrir num banco online, porque aí você vai ter o IBAN, né? Que no Brasil a gente chama o número da conta bancária, que a gente chama de IBAN. Né? Você vai ter esse número de IBAN,
e a partir desse número você consegue ser contratado e receber seu ordenado. Né? Então... Assim, eu particularmente, o problema da conta online é que você não tem ninguém para você ir reclamar. Aconteceu alguma coisa, você quer reclamar com o gerente, você não tem como reclamar. Mas é uma primeira possibilidade. Sim. E para frente, você, tendo um contrato de trabalho, você abre normalmente uma loja física, né? Que aí você tem como reclamar os seus direitos, etc. e tal, né? Então, pelo que nós estudamos, para fazer essa abertura de conta bancária, seria necessário o NIF, o passaporte válido e um comprovante de endereço fixo em Portugal, né? Ou seja, é uma outra questão muito uma complicada. outra questão. Agora, se eles estão exigindo mais alguma coisa nesse momento, não sei. A gente não sabe. Entendeu? Porque eles podem exigir agora, daqui uma semana não exigir mais, ou exigir mais alguma coisa, porque funciona meio assim, sabe? E varia muito de cidade para cidade, né? De lugar para lugar. Não é uma regra. Portugal inteiro funciona assim. Não, não é. Não é. A agência bancária, por exemplo, aqui nós temos o Banco Milênio, né, o Novo Banco, e outras instituições bancárias. Vamos supor, a agência bancária de uma determinada cidade, ela exige aqueles documentos. Só que já de uma outra cidade, um outro bairro, outra freguesia, já exige um depósito de tantos euros para poder abrir a conta. Eu ia chegar ali também. Cada local ele trabalha de uma forma, não existe um padrão. Quem disser para vocês que é assim que funciona, não é bem assim, não. Não é assim. Cada local tem as suas peculiaridades. A não ser assim, né? Se vocês morarem no mesmo local, na mesma cidade. Né? Aí tudo bem, vai funcionar igualmente para todo mundo. Agora, você mora numa cidade, o coleguinha que está te dando a informação mora em outra, não leve ao pé da letra, porque a coisa não vai bater, entendeu? Não vai bater. As informações podem se contradizer, né? E aí eu falei assim, em relação ao comprovante de endereço fixo, né? Mas tem alguns lugares também que você pode usar o PB4 no local. Como se fosse um comprovativo de morada, né? De morada. Que a gente aqui não fala residência, a gente fala morada. Morada, né? Exatamente. Comprovativo de morada. E como ele falou, alguns bancos cobram uma quantia para você poder abrir a conta, né? Posso falar valores? Não, porque isso varia de banco para banco, né? Um banco pode cobrar um valor, o outro pode cobrar outro, então não posso nem citar valores, né? E é isso. Rapidamente sobre esse atestado de morada, o que seria esse atestado de morada, né? Porque você vem morar em Portugal e você, né, vai falar agora, tinha uma junta de freguesia, né? Isso, atestado de morada é como se fosse um comprovante de residência que você vai ter, né? O que acontece? Você vai ter que ir até a junta de freguesia, que é como se fosse uma mini prefeitura na sua cidade. Subprefeitura. Né? Subprefeitura na sua cidade. Você vai chegar lá e você vai pedir, solicitar esse atestado de morada. Esse atestado de morada, praticamente você vai usar ele para tudo. É difícil algum lugar que não peça. Inclusive os empregos. Quando você for contratado, me manda o atestado de morada. O atestado de morada, xerox do atestado de morada, você me manda. Vão pedir, não tem jeito. Mesmo porque para comprovar se você realmente mora naquela cidade que você está falando, naquele local que você está falando e etc, né? Essa questão do atestado de morada, né? Que aqui em Portugal, no Brasil, existe o Estado, Rio de Janeiro, por exemplo, e aqui a gente chama distrito. Por exemplo, o distrito do Porto, né, o distrito de Viana do Castelo, por exemplo. No Brasil existem cidades, né? Tem o estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro. Aqui a cidade, a gente não chama de cidade. Esqueci o nome que a gente chama aqui, a cidade. Mas, e depois nós temos o bairro, que eu quero chegar no bairro, que o bairro é chamado de freguesia. Cidade é concelho, lembrei. Concelho. Então, distrito, concelho e freguesia. Então o bairro seria freguesia. Cada freguesia, dependendo do tamanho da freguesia, ela tem uma junta de freguesia, que seria uma subprefeitura. É lá onde você vai solicitar esse atestado de morada. E cada junta de freguesia, ela é independente.
ela não segue uma lei, não segue um padrão. Cada local exige uma determinada comprovação para você obter o atestado de morada. Por exemplo, existem freguesias que só exigem que você leve um contrato de arrendamento, um contrato de locação. Você paga lá uma taxa, 1 euro, 2 euros, e eles emitem um atestado de morada para você. Já existem outras freguesias que não, que você precisa ter 2 testemunhas que sejam portuguesas. Que votem no local, naquela cidade. Então, assim, é o que a gente falou durante o vídeo. Não existe um padrão. Cada local tem sua peculiaridade. A gente está falando da nossa realidade. O que aconteceu com a gente. E o que a gente pesquisou assim para poder relatar para vocês, para poder facilitar o processo de quando vocês chegarem aqui. É uma coisa bem resumida, né? Então, assim, os documentos necessários para você tirar esse atestado de morada seria o NIF, o passaporte e o contrato de locação do imóvel que vocês estão morando, né? Foi assim conosco quando nós fomos morar em outra cidade, que nós chegamos, moramos em outra cidade. Foi super tranquilo, pagamos acho que 2 euros, não foi? Não, foi 1 euro. 1 euro por cada contrato, foi bem baratinho, foi super rápido, o senhor foi super solícito. Já aqui na nossa cidade, já teve essa burocracia toda. É mais complicado. 2 representantes portugueses, tinham que votar aqui na cidade. O valor já são 2 euros. O valor já são 2 euros por pessoa, lembrando que somos em 6, então fica tudo mais pesado. Exato. Né? Mas enfim. Então, gente, só para resumir, basicamente é isso, ó. É o NIF, que seria o CPF do Brasil. O CPF, o NIS. Seria a inscrição no INSS do Brasil. A abertura de conta bancária, que é extremamente importante, porque as empresas vão te pedir o número do IBAN, que é para fazer o depósito do seu salário, né? Eles vão te pedir, isso é de extrema importância. E o atestado da junta de freguesia. Esses são os básicos. Ainda tem outros documentos, né? Mas esses daqui são os básicos para você começar a fazer a sua vida fluir aqui. Tá bom? Assim, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de fazer comentários. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, acrescentem nos comentários, tá? Para ajudar. Dúvida, né? Tiver alguma dúvida, pergunta, a gente podendo responder, respondemos. A gente pode até fazer um vídeo específico de Isso. determinado assunto, se for relevante, a gente pode explorar mais o assunto. Se quiserem ressaltar alguma coisa que esteja faltando, para ajudar outras pessoas também, né? Que as pessoas olhem os comentários, né? E a nossa intenção é justamente essa, é ajudar. Um dia fomos ajudados, hoje estamos querendo ajudar, tá bom? Tem uma semana abençoada, um final de semana abençoado, que hoje é sexta-feira, né? Graças a Deus. Sextou. E comentem, deixem o like, curtam bastante, e é isso aí. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau.